Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Papo Binário. Eu me chamo Anderson e este é mais um vídeo do curso do Framework Radari. Bom, na aula passada a gente aprendeu a utilizar os básicos do R2Pipe, então nessa aula a gente vai continuar praticando e resolvendo um desafio em que o R2Pipe vai cair como uma luva. O desafio é esse Review Me, esse binário aqui, vai estar na descrição, então você vai poder acompanhar junto a resolução. Eu vou começar executando ele só para a gente ver o que acontece. E ele fala o seguinte para mim: You will never find my command without debugging. Ou seja, você nunca vai encontrar o meu comando sem me debugar. Então ele está basicamente desafiando a gente a descobrir qual comando ele executou, porque teoricamente ele executou algum comando sem abrir um debugger, apenas usando análise estática. Então vamos fazer isso, vamos abrir ele no Radari, já passando menos AA. Vou para main, caso a main tenha sido já encontrada, e no caso foi, e vou dar um PDF para desassemblar essa função. Eu já consigo ver que a função main é bem curta, ela só chama aquele putS em uma outra função, então ele imprime para a gente aquela mensagem, né, You never find my command, e depois chama uma função que provavelmente vai executar o comando que ele desafiou a gente encontrar. Então vou entrar nela, né, aqui, e essa função já é bem grande, já dá para ver que com o PDF ela mostra muita coisa, várias operações de short aqui, e eu já olho de cara que tem uma chamada para o Pope, que é a função do process open, né? É uma função que inicia um processo no Linux. Ela é como fosse o open, né, para abrir arquivos, só que no caso você abre um processo, você cria um processo e trata como se fosse um arquivo. Então esse aqui de fato roda um comando, esse aqui de fato executa um processo na máquina, tanto que o Radari, como ele reconhece já algumas funções do Linux, ele já sabe dizer para a gente quais são os parâmetros que ela recebe. Então veja aqui nos comentários, tanto nos comentários quanto aqui do lado direito, que a função popen retorna um file, né? Caso você já tenha programado em C nessa função, você já deve saber disso, que ela retorna um tipo de file. E ela recebe um file name, ou seja, o arquivo que você quer executar, e o modo que você quer abrir esse arquivo, seja ele para read ou read-write, né? E a gente já consegue ver antes do call que tem as instruções que colocam esses parâmetros para a gente. Então, inclusive, o Radari coloca os comentários para a gente. Por exemplo, o meu RSI vai receber a string R, que é equivalente ao modo que eu quero abrir esse arquivo. No caso, ele vai executar o processo somente abrindo no modo leitura. E o meu RDI é onde recebe o meu file name. Veio aqui no comentário um pouquinho no canto. Só que meu RDI vem do RAX. E olhando o RAX, ele recebe aqui o file name. Então, já foi encontrado de fato onde está o meu file name. É uma variável que existe aqui dentro dessa função. E ela é jogada para o meu RAX, né? Carregada para o load effective address do meu RAX. Então, basta apenas descobrir qual é o file name, certo? Então, vamos olhar no início da função o que é o file name. Vejam que nessa função tem várias variáveis usadas, ou seja, tem vários acessos à stack. E o file name está aqui. É a primeira variável encontrada no RBP -0x410. Então vamos dar uma olhada onde que ela é acessada, né? Onde que ela é usada. Eu vejo que de fato ela é utilizada pela primeira vez, né? Um valor é movido para ela no endereço 11D4, onde é movido 0x1A para 1 byte na atual posição do meu file name. Ou seja, ele vai lá no endereço do file name e move o 0x1A. Depois, ele pega o mesmo byte que foi movido, ou seja, o 0x1A, e move para o EAX. Logo após isso, é feito um XOR no meu EAX com o valor 0x7f. Então, o valor 0x1A vai ser aplicado um XOR 0x7f. Depois é movido para o meu file name, né, para esse endereço, o AL, né, que é o registrador mais baixo do EAX, ou seja, o valor, após aplicar a chave, volta para o file name. Então, isso é uma maneira de você aplicar uma chave nesse valor e salvar no file name. Se a gente for olhar nas instruções de baixo, a gente vai vendo que elas têm a mesma estrutura. Primeiro é movido 0x1c para o meu var40f, já a gente vai ver onde é que está o var40f. Depois esse mesmo byte é movido para o meu AX, depois é feito um XOR do 7f no meu AX, depois o meu AL é movido de volta para ele. Se a gente quiser ver isso em um pseudocódigo, a gente pode abrir o grafo, né, apertando VV, e digitar O maiúsculo.
E aí ele abre para a gente esse pseudocódigo, que a gente pode usar ele para interpretar de maneira mais rápida. Ou seja, você nem precisa nem olhar o assembly, você pode só olhar um pseudocódigo que é equivalente ao código assembly. Mas ele vai dizer para a gente a mesma coisa. Ele vai dizer que o byte, né, um byte, onde está o filename, recebe o 0x1a, depois o EAX vai ser igual a esse byte, é esse valor que está lá, é aplicado a máscara, um shor de 0x7f nesse EAX, e move de volta para esse byte. Bom, e o que é o var40f? Se eu subir aqui na função, eu vejo que ele acontece logo após o meu filename. E vejam que depois do 40f tem um 40e, 40d, 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 40c, 40b, e todos eles são números em hexas que estão em ordem decrescente. Então, se você subtrair o endereço de onde está o filename, 0x410 menos 0x40f, ele dá 1, ou seja, é uma diferença de um byte. Então isso daqui está em ordem decrescente. O filename é o início, né? E os consequentes são o resto dos valores do meu filename. Se a gente for analisar, o que está acontecendo é que o meu filename está recebendo a string em tempo de execução e ela está sendo construída na minha stack. A gente chama esse tipo de técnica de ofuscação de stack string, porque a gente está construindo a string na minha stack. Só que isso aqui tem um tempero a mais, porque ele não está movendo o caractere já da string para o meu filename. Ele está aplicando um shor nesse caractere para de fato revelar qual é o caractere que está indo para a minha stack string. Então, se você olhar o padrão, todos eles recebem esses valores. Então, como é que a gente resolve isso? São bastantes, né? São bastante bytes que são movidos. Então, eu não vou sair manualmente aplicando a máscara em cada um deles. O que eu vou pensar aqui é uma maneira de automatizar isso usando o scripting. Vamos voltar lá para o início, onde começa de fato todo o processo de mover os valores para a minha stack. Se você pensar comigo, eu posso vir... Deixa eu voltar para as instruções para ficar mais fácil de comentar no script. Se eu vir nesse endereço 11D4, onde acontece esse primeiro move, eu posso vir até aqui, capturar esse valor, aplicar a máscara shor e salvar ele como o primeiro valor da minha string. Depois eu venho nesse endereço 11EB, capturo o valor 1C, aplico a chave 0x7f e salvo como segundo valor da minha string. E faço isso para todos os próximos itens. Então a gente vai construir um script para fazer exatamente isso. A gente vai tratar o arquivo como uma grande API. Basicamente a gente vai transformar um arquivo em algo programável e usar o R2Pipe para tornar isso possível. Bom, então vamos começar a construir o script que vai resolver esse problema. Eu já criei um arquivo chamado solve.py que tem o corpo básico do nosso script, que foi o mesmo que eu usei aqui no info, né, da aula passada. Então basicamente ele só já espera os argumentos da linha de comando e passa para o R2Pipe e analisa. Basicamente isso. Então vamos continuar a partir daqui. Para resolver esse problema, eu vou criar uma função específica que vai me retornar a string decriptada. Então eu já vou colocar aqui como talvez solved string resolvida, igual a função chamada solve, que recebe o R2. Vou criar aqui ela recebe o R2. E eu vou dizer que ela retorna uma string. Isso aqui é coisa recente do Python 3, mas é uma boa prática você fazer, porque daí você está dizendo pro Python, para quem for dessa função, que essa função retorna uma string. Mesmo que você possa retornar qualquer outro tipo, é uma maneira organizada de você escrever. Mas beleza. Nessa função, a gente tem que aplicar aquela regra que a gente pensou. A gente vai até o endereço, onde começa a mover os valores para a minha stack, captura o valor movido, aplica a chave que a gente já conhece, que é a 7f. Então eu vou até criar aqui a chave, né, 0x7f, para ficar salvo para a gente poder usar. E aplicar essa chave no valor que a gente pegou e montar a string a partir disso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, o endereço onde a gente sabe que começa a rotina que move os valores para a stack. Para a gente pegar o endereço, a gente pode usar o terminal aqui do VS Code mesmo para facilitar. Vou abrir o binário, vou até a main, que ele já achou, né? Vou até a função que estava. Vou abrir o meu PDF, mas passando o meu tilde filtro e passando 3 pontinhos, porque daí ele vai abrir o buscador que a gente pode usar dentro do filtro, que é esse aqui. Então eu vou digitar move
E aí ele filtrou pra gente todos os moves que acontecem dentro do binário. E eu vejo que começa aqui, ó, no 11D4. Então, opa, se eu vim aqui, apertando Enter, né, 11D4, copio ele, vou colocar ele como uma variável aqui global também, start address. Claro que você pode pegar essa variável aqui nos argumentos, caso você esteja no binário que os endereços mudam, ou pensar numa maneira bem criativa que você pode usar o radar para encontrar esses endereços. Mas enfim, já tenho esse valor. Eu vou usar agora o R2 para eu ir até esse endereço. Então eu vou formatar a minha string para eu dar um seek até esse endereço, ou seja, lembre que o script no radar ia rodar comandos no radar e pegar output, apenas isso. E assim que eu chegar nesse endereço, eu vou querer desassemblar, né? Eu vou querer desassemblar um byte, uma instrução na verdade, para pegar o primeiro valor. Mas como a gente vai ter que chamar outra vez, eu vou condensar numa só chamada por CMD. E lembre que o radar ele deixa que você coloque ponto e vírgula para passar vários comandos. Então eu vou digitar aqui ponto e vírgula, e após o seek eu já vou rodar o meu PDJ. Porque lembra que o PD é o comando que print disassemble, ele desassembla N instruções. O PDJ é a mesma coisa, só que ele dá o retorno em JSON. Então eu vou pedir para ele desassemblar uma instrução aonde eu estou. E vou guardar esse resultado numa variável chamada asm. Lembra que tem que ser CMDJ, porque daí ele pega o output em JSON. E deixa eu executar e dar um print nesse asm aqui. Vamos ver o que acontece. Vou sair aqui do radar. Vou executar o solve e passar o review. Vejam que aqui ele retornou para mim uma lista, né? Vejo que tem aqui o símbolo da lista de dicionário. Só que eu queria somente uma instrução. Por que ele me retornou uma lista? Isso acontece porque alguns comandos do radar eles são feitos para retornar mais de um valor. Então quando você me pede um PDJ1, você pode me pedir um PDJ10, que você quer desassemblar 10 instruções. Então ele vai retornar isso para mim numa lista, 10 instruções sequenciais numa lista. Como eu só quero o primeiro valor dessa lista, eu posso pedir para o radar me dar somente o primeiro índice desse JSON. E como é que eu faço isso? Não devia ter fechado o binário, mas vou abrir novamente. Se eu digitar aqui, vou vir até a main e vou dar um PDJ1. Ele desassemblou uma instrução, que é essa instrução aqui. Se eu quiser pegar o primeiro índice, que é o índice 0, eu só passo para o filtro, né, PDJ1. Assim, eu faço o print de maneira formatada. Mas se eu passar um número aqui dentro, eu pego o índice desse JSON. Então, se eu passar 0, eu pego somente o primeiro índice do meu JSON. Então, eu vou passar para cá, ó, PDJ1, till. E lembre-se, a gente está dentro do format string do Python, que é com esse F. Então, se eu passar desse jeito, eu vou confundir o Python. Ele vai achar que eu estou tentando formatar para passar o valor 0 dessa posição. Mas eu quero, de fato, o que está escrito aqui. Um caractere-chave literal. Então eu vou passar 2 dele. Desse jeito, o Python vai somente considerar o que está aqui dentro. Certo? É como se fosse um escape por forma de string do Python. Depois disso, eu desassemblei uma instrução e trouxe para uma variável asm. Bom, deixa eu sair aqui. Na verdade, eu vou dar um Ctrl Z para suspender o processo, ficar mais rápido para a gente voltar. Vou dar agora um Python, solve, e passar aqui o review me. E aí, ele mostrou pra gente somente aquele dicionário que tem essa instrução. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ter uma variável que vai guardar a nossa string escondida, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada hidden string igual a nada, totalmente vazia. E daí a gente precisa aplicar aquela nossa ideia. A gente vai andar dentro do binário até chegar na instrução de chamada. Por quê? A gente viu que se a gente vir aqui na função que faz essa operação, a gente precisa encontrar a string até o popen. Porque no popen a gente pode parar, porque a gente não faz mais nada depois disso. Então a gente pode fazer um laço aqui no Python, que vai fazer operações dentro do radar até chegar no popen. E para isso, a gente precisa saber se a gente está na instrução de call. Uma instrução que é do tipo de chamada, do tipo call. E a gente consegue pegar o tipo dessa instrução. Se a gente olhar aqui o output do nosso script, a gente vê que tem um campo chamado type, que me fala que atualmente eu estou numa função de tipo move, que é aquela função que a gente colocou o endereço aqui.
E se a gente quiser parar na instrução do tipo call, a gente só precisa fazer um laço que vai até o type ser diferente de call. Porque quando ele chegar no primeiro call, ele para. Então vamos lá, vou criar uma variável que vai guardar o tipo da instrução que eu estou agora. asm.getType. E vamos fazer um laço enquanto o meu asm_type foi diferente de call. Deixa eu mover só essa variável aqui para cima. Tirar esse print aqui. Esse print antes do laço. Então, enquanto eu não chegar nessa chamada, eu vou precisar fazer algumas operações com o meu disassembly. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Se eu tiver numa chamada que é do tipo de move, que é a atual que eu estou agora, eu quero imprimir o disassembly dela, só para ver se eu imprimo todos os moves que tem dentro dessa função. Então, eu vou fazer um if aqui. If asm_type igual a move, eu vou pegar o disassembly que está lá dentro. E se eu olhar no meu terminal, eu vejo que o disassembly puro fica dentro de uma chave chamada disasm. Então eu vou colocar aqui, criar uma variável chamada disasm, que vai ser igual ao asm.get disasm. E vou imprimir ele aqui. A gente vai dar uma refatorada no código, mas vamos trabalhar assim por enquanto. E vamos executar, só para ver o que acontece. Vejam que agora o meu código está preso dentro de um loop. Ele está indo embora porque ele nunca sai do lugar. Ele sempre foi até essa posição e ficou aí, me dando o mesmo valor sempre. Vou dar um Ctrl C para matar esse processo. E vamos colocar mais coisas aqui dentro. Se meu tipo de chamada não for o move, ou se ela for, tanto faz, eu preciso caminhar para a próxima posição do meu disassembly. Para isso, eu peço para o Radar andar uma instrução à frente. Mas lembra, a gente tem um comando seek, se a gente vir aqui, que são os comandos relacionados a andar dentro do binário. Se a gente quiser andar uma instrução, a instrução da Intel, pelo menos, ela tem tamanho variável. Ela pode ter diferentes tamanhos de bytes, dependendo da instrução. Então a gente tem que ser capaz de andar uma instrução à frente. E para isso o Radar tem uma função chamada SO, que é Seek to Any Next Opcodes. Ou seja, você vai andar relativo aos opcodes e não ao endereço. Então se eu digitar SO1, eu vou andar um opcode para frente, ou seja, uma instrução para frente. Vejam que, inclusive, o meu salto aqui do meu endereço não é mais o mesmo, porque eu estou pulando uma instrução para frente. Sabendo disso, eu posso usar isso para fazer o Radar caminhar aqui dentro, né? Então, R2, CMD, SO1. Então, eu faço o Radar andar uma instrução à frente. Depois que ele faz isso, eu preciso renovar essa minha variável aqui, porque ela tem informações do disassembly desse endereço. Então, eu vou colocar asm igual a R2, CMDJ, PDJ1, e aquele, no caso, como eu não estou mais usando o format string, não tem problema eu colocar desse jeito. Então vamos lá, executar o script. Bom, agora vejo que o script ele foi embora, ele não parou, porém a gente já conseguiu ver que ele desassemblou certo. Várias coisas estão aqui, as instruções que a gente já viu. Mas por que ele não parou? Porque a nossa variável asm_type, ela também não é atribuída para novos valores, então a gente precisa ter esse asm_type novo. Então eu vou dar aqui um asm_type igual a asm.getType. Basicamente estou replicando, entre aspas, não é exatamente as mesmas coisas, mas eu estou sempre renovando o meu asm_type para realmente saber qual o tipo da instrução que eu estou agora. Então agora, veja que ele de fato executou, mostrou para a gente todos os moves que acontecem no binário até chegar no call para o Popen. Isso é muito bom, porque agora a gente consegue realmente pegar só os valores que são movidos. Vamos tentar ver o que difere quando acontece o move de um valor absoluto, ou seja, de um número para a minha stack, do que quando acontece o valor de um move de um registrador para a minha stack. Elas são dois moves, porém elas têm diferenças. Uma move um valor que eu sei, que é o 0x16 no caso, e a outra move o registrador. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar que sempre que acontecer um move, eu vou imprimir o asm em si, não o disasm, e vou colocar um input aqui. Esse input no Python quer dizer que ele vai esperar que você aperte Enter ou digite alguma coisa para essa variável capturar. Mas eu vou usar isso para dar por disassembly por disassembly até ver a diferença dos dois. Então vamos lá, eu vou executar aqui. Bom, a gente já consegue ver o seguinte, esse primeiro aqui a gente pode ignorar, porque é esse asm aqui que eu acabei não tirando, vou até deletar. Mas o que importa é que a primeira vez apareceu aqui embaixo. Vejam todos os campos que tem no meu JSON, vou dar um Enter aqui de novo.
Aconteceu a próxima chamada, o próximo move. A única diferença que acontece nesses dois é que, no caso, quando eu estou movendo um valor, tipo 0x17 para minha stack, existe uma nova chave chamada pointer. No caso aqui, PTR, pointer 26. No caso aqui, o pointer 26. E na call de baixo, que é um tipo de disassembly em que acontece o move de algum endereço relativo ou algum tipo de registrador, mas não o número em si fixo, não tem esse pointer. Por quê? Geralmente quando você trabalha com move e assembly, geralmente você está movendo endereços, né? E esses endereços geralmente são endereços de ponteiros. Quando você está programando em C, você tem os ponteiros. E aí o Radar colocou o seguinte: sempre que tiver um valor absoluto, um valor em si, um endereço, um número qualquer, sendo movido para algum outro registrador, ou seja lá qual for o local, eu vou colocar um pointer, porque isso é um valor que eu consigo extrair. Quando ele não for, ele não tem, porque ele não é um valor fixo. Ou seja, move byte, move 0x1a para o meu byte RBP menos 410, que é o filename, isso aqui é o meu pointer, entre aspas, né? No outro caso, não tem esse valor puro, né? Esse valor absoluto, então não tem esse pointer. Então o que a gente pode fazer para resolver rápido o nosso problema? Verificar se existe o pointer. Se existiu o pointer, quer dizer que eu estou lidando com uma das strings, um dos caracteres da minha string. Então vamos lá. A gente tem que dar um pointer igual a asm.get pointer. Eu vou tirar esse disasm aqui, porque a gente não precisa mais ver. Então eu vou pegar esse ponteiro e jogar para cá. E vou fazer o seguinte: se tiver esse pointer, quer dizer que eu estou lidando com um dos valores da minha string. Então eu vou criar uma variável chamada dec, de decrypt, que vai receber o meu pointer e vou aplicar um shor com a minha key aqui. Isso daqui vai me retornar muito provavelmente um caractere. Então eu quero tentar ver se eu consigo tirar um caractere disso. Para isso, eu vou chamar a função do Python que transforma números em caracteres, né? Porque por mais que números sejam letras, né? Por mais que letras tenham suas representações por números na tabela ASCII, no Python não funciona desse jeito, que a gente está tratando com objetos, né? Então se eu vim aqui e chamar a função char, né? Que transforma um número em caractere, esse meu deck vai guardar o caractere que foi gerado dessa operação. E aí eu vou imprimir esse deck aqui, certo? Então vamos lá, vamos recapitular. A gente checou se existe esse pointer, que esse pointer só existe quando você está movendo valores absolutos para alguma região da memória. E se tiver, quer dizer que eu estou tratando com um daqueles valores que está sendo movido para stack. Depois eu aplico a chave nesse pointer, né? Que é esse valor que a gente pegou, que é onde está a string encodada, e salva no deck e imprima aqui para a gente. Vamos executar e ver no que dá. E olha só, ele já começou a imprimir coisas que fazem sentido. Tem até um echo aqui, um comando. Então beleza, a gente encontrou o que está escondido. Para facilitar nossa visualização, eu vou concatenar nessa render string aqui, que é a string que a gente quer retornar, né? Então eu vou colocar mais igual a deck. Então ela recebe esse valor decriptado. No final das contas, essa função retorna uma string, né? Então eu vou ter que retornar essa render string. Então perfeito. Essa função aqui provavelmente vai funcionar. Bom, como eu sou o string recebe aqui, eu posso fazer o seguinte: se tiver uma string resolvida, ou seja, se realmente vê alguma coisa, eu imprimo aqui pra gente string revealed, foi revelado, igual a solved string. Vamos rodar o script e ver no que dá. E aí, a gente conseguiu decodificar o comando que ele executa. E pelo que parece, ele executa um echo, criando um arquivo chamado hidden, que dentro dele tem escrito hidden string moahahaha. Então, se a gente olhar esse arquivo, talvez ele já exista, porque eu executei esse binário antes, né? Então, deixa eu dar um cat /temp hidden. Existe. Então, ele de fato executou um comando que não estava visível para a gente no binário, porque estava obfuscado usando o stack string, mais uma chavezinha shor. E a gente conseguiu encontrar esse comando usando o R2Pipe. A gente automatizou uma tarefa e criamos um decryptor, de certa forma, para esse desafio, usando o R2Pipe. Bom, eu espero que você tenha gostado. O R2Pipe é uma ferramenta muito útil no framework Radar. Geralmente você sempre está utilizando ele para criar scripts, criar projetos, criar ferramentas. Não existe limite do que você pode fazer com o R2Pipe. Basicamente você pode criar um software inteiro que usa o Radar como back-end, não tem problema. E você pode automatizar muitas coisas dentro do Radar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.
E não esqueça de ligar o sininho no nosso canal para você ficar ligado nas próximas aulas que forem saindo. Obrigado e até a próxima.